A paz, Shalom. Vamos iniciar com uma oração para a gente poder dar andamento aqui à nossa ministração de hoje, né? Continuidade, né? Ao culto ao Senhor. Convido a todos a fechar os olhos. Vamos fazer uma entrega aqui desse momento a Deus. Você topa fazer isso comigo? Vamos lá? Pai querido, Pai amado, primeiro eu quero te agradecer e te louvar por este dia de hoje, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos para ouvir um pouco mais da tua porção, da tua palavra, para compreender, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja ensinar a cada um de nós. Peço, meu Deus, que o Senhor venha encher aqui a minha vida com a tua unção e graça. E eu peço também que o Senhor venha preparar o meu coração e o coração de cada amado que está aqui nos acompanhando nesse momento, durante essa ministração, preparar os nossos corações para podermos compreender e aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Bom, não esquece de mandar aquele aviãozinho para ver se acorda lá o pessoal e eles vêm aqui também participar dessa ministração hoje. Nós vamos falar de um tema muito bacana, dando aí continuidade a essa série de temas que temos falado a respeito dos acontecimentos dos últimos tempos, né? Em outras palavras, nós estamos aqui falando sobre a escatologia, o acontecimento dos últimos tempos, aquilo que já está acontecendo, né? Podemos já dizer aqui que essas revelações trazidas no livro de Apocalipse já estão acontecendo, né? Ainda tem algumas coisas para ocorrer e é disso que estamos falando. E você que entrou aí na nossa ministração, peço que você permaneça firme até o fim da ministração, participe na medida do possível. Vamos ser fiéis a esse momento que devemos dedicar a Deus, amém? Bom, hoje a gente tem um tema muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre o milênio, né? Um termo aí que é bem conhecido dentro da igreja, né? Só que é um tema que também surge muitas dúvidas, né? A primeira delas é o que é esse milênio, né? O que vem a ser o milênio? Qual que é o propósito do milênio estabelecido aqui pela palavra de Deus? Como que serão as coisas no milênio? Você tem ideia como que será esse milênio? Como que vai ser? Os tempos que vão aí compreender esses 1000 anos que está aí escrito na Bíblia? E depois do milênio, será que tem mais alguma coisa para acontecer? Então, é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje. E quando a gente fala de milênio, existem muitas referências bíblicas que falam a esse respeito, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem, falando a respeito do milênio, um contexto mais direto, ali no próprio livro de Apocalipse, capítulo 20, né? Agora, quando a gente fala sobre o milênio, eu gosto muito daquilo que foi falado pelo profeta Isaías, né? O profeta Isaías ali sendo inspirado por Deus, e vale lembrar que o profeta Isaías viveu muitos anos antes de Cristo, e ele já escreveu ali, inspirado por Deus, muitas coisas a respeito do milênio. E o destaque que eu dou é para o capítulo 11. Capítulo 11, pegando ali do verso... deixa eu me encontrar aqui. Do verso 1 até o verso 12, aqui tem várias coisas falando a respeito do milênio. E aí eu queria fazer essa leitura, se você tiver aí com a Bíblia na sua mão, gostaria que você também acompanhasse com atenção, para a gente entender um pouquinho o que é esse milênio que tanto é falado na palavra de Deus e por muitas pessoas, né? E aí, fazendo a leitura aqui de Isaías, capítulo 11, do verso 1 ao verso 12, aqui diz assim, ó: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E aí, só dando uma pausa aqui, para a gente realmente já ter uma compreensão do que está escrito aqui no livro de Isaías, aqui já está falando de alguém que vai o quê? Sentar sobre o trono, né? Alguém que vai reinar. E aqui o profeta Isaías já está fazendo menção do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? E aí, dando continuidade, no verso 3 diz assim, ó: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com os cordeiros, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. E aí eu dou mais uma pausa, né? O profeta Isaías está trazendo aqui alguns fatos concretos que ocorrerão no milênio, nesse período em que Jesus Cristo, aqui, conforme está até escrito, né, vai reinar. E aqui ele fala, né, do cordeiro que vai morar junto com o lobo, ou seja, não vai ter aquela intriga entre os animais, aquela selvageria que a gente às vezes se depara com alguns animais, né? E aqui ele fala do leopardo com o cabrito que se deitará, né? Ele fala, inclusive, que uma criança, guiará esses animais, né? A vaca e a ursa pastarão juntas, aqui dando continuidade no verso 7. E os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E aqui, mais uma vez, o profeta Isaías trazendo alguns fatos que serão bem diferentes nesse período do milênio. E aí fala, né, desse contexto, que não haverá essa questão de animais selvagens, animais violentos, né? Mas dando continuidade aí, no verso 9, fala assim, ó: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que impressionante, né? E aí ele já traz agora um contexto de como serão as coisas, como serão as pessoas, o convívio entre as pessoas durante o milênio, né? E aí ele fala do conhecimento, e aqui está tratando, né, o profeta Isaías está tratando do próprio conhecimento do Senhor, que encherá a terra, né, que fará parte ali da vida das pessoas que estarão ali vivendo durante o milênio, né? E aqui ele fala que não haverá mal nem dano algum, ou seja, toda essa maldade, tudo isso que a gente acaba se deparando com os tempos de hoje, né? A violência, os assaltos, né? A enganação, tudo isso não vai existir durante o milênio. É isso que o profeta Isaías traz aqui, né? E aí, dando continuidade, no verso 10 diz: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por perdão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Então aqui fala de Deus, né, restabelecendo ali o seu povo, né, e cumprindo a promessa. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas aqui nada mais é do que Deus cumprindo a promessa que tinha feito ali para o seu povo. E isso acontecerá no milênio, né? E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá
congregará desde os quatro confins da terra. Amém? Então eu gosto muito dessa passagem de Isaías capítulo 11, porque aqui traz uma ideia geral de como ocorrerá esse milênio, né? Esses 1000 anos, né? E aí eu queria entrar aqui em alguns aspectos aqui mais detalhado, como que vai ser o milênio, né? Como que ocorrerá esse milênio, né? Dentro, inclusive, desse contexto que acabamos de ler. A paz, Mari, tudo bom? Que só comentando, estamos falando sobre o milênio. Fizemos aqui a leitura de Isaías capítulo 11 e agora vamos entrar nesses promenores, né? Dentro desse contexto que fizemos a leitura de Isaías capítulo 11, como que será esse milênio, né? E aí, como eu falei, lá em Apocalipse capítulo 20, eu vou abrir aqui, Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 7, traz aqui uma menção direta sobre esse acontecimento chamado milênio, né? Vamos pegar aqui Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 7. Aqui diz assim, ó, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, né? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui, em Apocalipse capítulo 20, já fala sobre esse acontecimento chamado milênio, que é 1000 anos. Existem algumas vertentes, algumas interpretações que entendem que esses 1000 anos ele é simbólico. Mas quando a gente faz a leitura aqui do livro de Apocalipse, ele não trata os 1000 anos como algo simbólico. Aqui é literal mesmo. Nós estamos falando de um período que realmente vão durar 1000 anos, né? Então é importante a gente saber que esses 1000 anos é literal. São realmente 1000 anos, um período de 1000 anos, que vai acontecer muitas coisas ali, né? E aqui, como a gente fez a leitura de Isaías, pegando aqui pela convivência das pessoas. Como que se dará esses 1000 anos? Primeira coisa, será uma convivência harmônica, né? É importante a gente entender que durante esses 1000 anos não haverá intriga, não haverá violência, não haverá enganação, não haverá esse conflito que a gente se depara entre as pessoas, entre as nações. Então será um período de harmonia, um período de paz. Durante esses 1000 anos, inclusive, Satanás estará preso. E isso, inclusive, justifica bem esse período de paz. Porque quem é aquele que quer tirar a paz das pessoas se não é Satanás? Quando a gente vê um mundo complicado, com ausência de paz, com muitos conflitos, com guerras, com destruição, isso nada mais é do que a obra do inimigo, de Satanás. Só que nós já aprendemos em ministrações anteriores que Satanás será preso. Vamos recapitular um pouquinho as ministrações anteriores. Nós falamos que haverá um período de 7 anos, onde o anticristo irá reinar nesse mundo, né? Os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio, haverá uma falsa paz. O anticristo ele vai enganar as pessoas, inclusive o povo de Israel, formando falsas alianças. E aí depois que essa aliança se romper, não sei se vocês lembram, mas durante ministrações anteriores nós falamos desse rompimento que ocorrerá quando os judeus forem obrigados a fazer coisas abomináveis no templo sagrado, e aí haverá esse rompimento da aliança, aí passará a ter 3 anos e meio de grande perseguição, principalmente com relação àqueles que forem contra o anticristo, né? Passado esses 7 anos, haverá ali um momento que o povo judeu, o povo de Israel, será cercado por todas as nações. É uma articulação do próprio inimigo, na pessoa ali do anticristo, né?
E Israel será cercado para ser destruído. E aí é nesse momento que tem a vinda de Jesus Cristo. Inclusive, na ministração anterior, Amanda falou um pouco a respeito disso, né? E aí é nesse momento que Jesus Cristo vem com a sua igreja. Lembrando que durante esses 7 anos a igreja não vai participar porque ela foi arrebatada, né? Mas aí ele retorna com a sua igreja. E aí é nesse momento que Satanás ele é preso. Ele é acorrentado, ele é preso sobre um abismo, e aí ele ficará ali durante 1000 anos preso. Então, com a ausência de Satanás, as coisas elas vão surgir de maneira assim muito tranquila, digamos assim, né? As pessoas vão ter mais tranquilidades, porque não vai ter o inimigo, o enganador ali enganando elas, né? E vão ter Jesus reinando, né? Jesus vai estar reinando durante esse período, né? A Bíblia fala também, isso está lá em Isaías. Isaías fala em vários pontos ali do livro de Isaías, fala a respeito do milênio, né? E lá em Isaías 65:20, por exemplo, fala da longevidade. Então, voltará a haver longevidade, porque todo esse cenário de doenças que a gente se depara nos tempos de hoje, não haverá no milênio. Todo esse período, essas coisas que a gente... Por exemplo, pandemia. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, Covid, pessoas morrendo, perdendo a vida. Muita coisa acontecendo com relação a doenças, né? E lá no milênio não vai ter isso. Não vai ter doença. Então lá voltará a haver essa longevidade. Ou seja, os anos serão bem mais longos, né? Serão, inclusive, como na época ali de Gênesis, né? Que a gente tem lá, por exemplo, o registro de Adão, que viveu 930 anos. Temos ali o registro de Matusalém, que viveu 969 anos. Então, voltará a ter esse período onde as pessoas vão viver muito mais anos porque elas não estarão mais sujeitas a doenças. Olha que maravilha é o milênio, né? Será realmente assim, tempos de paz, tempos de glória, tempos que as pessoas não vão mais se sujeitar a esse sofrimento que se sujeitam nos tempos de hoje. Por quê? Porque o inimigo vai estar preso. Ele estará acorrentado. Ele não terá mais qualquer liberdade para agir contra qualquer um dos que estiverem ali vivendo durante o milênio, certo? Agora, uma pergunta, né? Quem participará? Quem é que vai fazer parte desse período de 1000 anos? Esse período tão maravilhoso, esse período tão de glória, né? Esse período que não terá doença, não terá violência, não terá conflitos. Quem é que vai fazer parte, né? E isso é muito claro, né? Porque o que determina quem vai fazer parte é a salvação. Então a gente tem aí a garantia de que os salvos, com certeza, farão parte desse milênio. E aí quando eu falo de salvos, eu falo tanto dos santos do Antigo Testamento, né? Aqueles que sempre estiveram firmes no Senhor, firmes em Deus, ali durante o Antigo Testamento, como também a igreja, né? A igreja que surgiu a partir de Cristo Jesus, né? Para dar continuidade aí no plano de Deus. Esses com certeza farão parte do milênio, né? E aí a igreja, como já foi dito em ministrações anteriores, ela primeiramente vai ser arrebatada e aí voltará com Cristo para reinar com Cristo durante esse milênio. A gente até inclusive vai falar um pouquinho mais sobre a participação da igreja nesse reinado, né? Então a igreja também vai fazer parte do milênio. Mas aí serão só esses? Não. Haverá também os mártires, né? Aqueles que morreram durante a grande tribulação. Porque quando a gente fala da grande tribulação, na grande tribulação, na grande tribulação, a igreja já foi arrebatada. Então, na grande tribulação, não haverá igreja, né? Mas, durante a grande tribulação, haverá os escolhidos que darão continuidade na pregação do evangelho. A Bíblia fala até dos 144 mil que serão ali escolhidos entre as 12 tribos de Israel e ficarão aqui incumbidos de pregar o evangelho para as pessoas
durante a grande tribulação. E aí, durante a grande tribulação, muitas pessoas vão se converter. Mesmo durante a grande tribulação, as pessoas ainda terão a oportunidade de se converter a Cristo Jesus. E aí, quando tiver essas oportunidades, é óbvio que elas serão perseguidas pelo anticristo e muitos, inclusive, morrerão. Por isso que a gente colocou aqui o termo de mártires da grande tribulação. E aí, essas pessoas também farão parte do milênio. Amém? E o milênio, ele tem também um propósito. O milênio, ele foi estabelecido por Deus com propósitos, né? E aí eu poderia citar pelo menos 2 grandes objetivos. Com certeza existe muito mais, mas a gente pode aqui fazer destaque pelo menos a 2 grandes objetivos sobre o milênio. E o primeiro dele, que a gente dá destaque aqui, é revelar o reinado de Cristo. Quando a gente pega a história de Jesus, né, quando o anjo chegou até Maria, qual foi a promessa estabelecida ali? Que Jesus iria reinar, que Jesus iria sentar sobre o trono de Jessé, né? Que ele seria rei. E aqui é o momento onde Jesus vai de forma direta, ou seja, aqui na própria terra, em Jerusalém, onde será ali estabelecido, ele vai reinar, vai estabelecer o seu reinado ali, será o reinado de Cristo, né? E aí, aquilo que eu tinha falado, não será um reinado solitário. Jesus não vai reinar sozinho, né? Ou seja, Jesus ele vai reinar com todos aqueles que vencer com ele. E aqui é importante. Quando a gente pega lá o livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, verso 21, fala assim, ó, ao que vencer, sentará comigo no meu trono. Ou seja, existe uma condição para as pessoas que realmente farão parte desse reinado, para as pessoas que realmente vão ali estar com, digamos assim, cargos, que estarão ali com Jesus agindo ali nesse reinado, né? Sentando no trono junto com Jesus. E a condição é o quê? Ao que vencer. E aqui é uma lição muito importante para nós. Porque, assim, infelizmente, a gente vive tempos onde as pessoas simplesmente estão frias. Estão começando a deixar essa frieza espiritual dominar a vida delas. E aí quando eu reparo esse tipo de situação, sabe aquele ditado que as pessoas falam? Morreu na praia? Vai ser mais ou menos assim. Morreu na praia. É do tipo, atravessou todo o oceano, porque nós, inclusive, fizemos menção sobre as dispersações, né? E nós estamos vivendo a última dispersação, ou seja, atravessou todo o oceano, aí na hora de sentar no trono, a pessoa morre na praia. Por quê? Porque não perseverou. Porque deixou essa frieza espiritual dominar a vida dela. E aí é um cuidado que cada um devemos ter, porque o próprio Senhor Jesus nos alertou, né? Aquele que estiver de pé, continue orando para que não caia. Nós devemos perseverar. Devemos perseverar na vida cristã, né? Devemos perseverar como cristão, para que quando chegar o milênio, a gente tenha esse privilégio, né? Essa promessa envolvida em nossas vidas, e nós, com certeza, estaremos aqui reinando com Cristo. Porque é a promessa que está na palavra dele. Ao que vencer, em outras palavras, ao que perseverar, ao que permanecer fiel a Deus até o fim. E, infelizmente, muitas pessoas têm deixado essa frieza espiritual dominar a vida delas, mas devemos sim ter esse cuidado, amados. Devemos ter esse cuidado para não morrer na praia, lógico, né? Outra coisa importante é que aqui Jesus traz uma lição, assim, que eu acho assim, uma lição, assim, é meu modo de viver, que é o seguinte: ninguém faz nada sozinho. Você vê o próprio Senhor Jesus falando do reinado, ou seja, do momento que ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra, e o que ele fala? Não vou fazer isso sozinho, utilizando aqui outras palavras. Não vou fazer isso sozinho, eu vou fazer isso com outras pessoas, eu vou fazer isso com a igreja, porque Jesus trata a igreja como corpo, né? O corpo, onde tem ali vários membros,
cada um com suas funções. É assim que Jesus vai fazer durante o seu reinado, né? Vai estabelecer funções para cada um de nós continuar exercendo aqui e auxiliando ele nesse reino. E como lição prática de vida, porque isso é uma grande lição deixada por Jesus, né? A gente deve fazer da mesma maneira. Não estamos construindo o próprio reino. Tem muita gente que insiste em construir o próprio reino. Esquece, isso não existe. O reino, ele sempre tem que ter esse contexto coletivo. Tudo que fazemos tem que beneficiar as outras pessoas. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Se você está, por exemplo, se formando numa profissão, essa tua profissão tem que beneficiar outras pessoas. De alguma maneira, ela tem que trazer esse benefício coletivo. Porque se não trouxer esse benefício coletivo, está errado. Você está construindo o seu próprio reino. E isso não pode. E Jesus fala que nós não podemos ser seres individuais. Nós temos que estar ali sempre em harmonia. O contexto do reino de Jesus, ele é harmônico. É em harmonia. É no coletivo. É sempre compartilhando as nossas bênçãos, as bênçãos que Deus dá para nós com as outras pessoas. Isso vale para a tua profissão, isso vale para o teu sucesso, isso vale para tudo na sua vida. Sempre tem que compartilhar, sempre tem que estar envolvido com outras pessoas. Existem muitas lições bíblicas, né, que falam que é muito melhor estar em dois do que sozinho, porque quando um cair, o outro vai estar lá para te ajudar. Sabe, tem muitos ensinos que sempre traz essa ideia de sermos unidos como igreja e para construir não um reino individual, mas um reino coletivo, onde todos são beneficiados. Amém? Um outro objetivo, né? O primeiro a gente falou aqui do reino de Jesus, mas o outro objetivo é concluir o plano divino para Israel. Eu não vou fazer a leitura, a gente não tem assim muito tempo, mas fica a dica para você ler Romanos, capítulo 9, 10 e 11. O 9 fala sobre o passado de Israel, o 10 fala sobre o presente e o 11 fala sobre o futuro. Temos que entender uma coisa. Deus tem um propósito muito especial com relação ao povo judeu, com relação ao povo de Israel. É uma nação escolhida por Deus, né? Então, existe uma promessa, né? Uma promessa que foi estabelecida por Deus para esse povo. É certo que em muitas ocasiões esse povo falhou, em outras continuam falhando, mas Deus estabeleceu a promessa e ele não volta atrás na sua promessa. E Deus vai cumprir essa promessa, né? Então, esse é o objetivo de concluir o plano divino, que é o quê? De trazer Israel de volta para uma adoração plena ao Senhor, né? De trazer Israel de volta para momentos de glória, para momentos frutíferos na vida desse povo, sem perseguições, destruir todos os inimigos de Israel. A gente sabe que Israel sofre muita perseguição, né? Hoje você vai em Israel, Israel é cercado, né? Cercado de exército por conta dos grandes ataques, das ameaças que tem contra aquela nação. Então existe também esse objetivo de concluir o plano divino com relação a Israel, né? E aqui é importante que cada um de nós tenha essa consciência para que nós também ore por Israel. A palavra de Deus sempre traz esse incentivo, tanto que quando Deus estabelece uma promessa para Abraão, ele fala que abençoará aqueles que abençoarem Israel. Abençoarei os que te abençoarem, né? Então, existe essa promessa para Israel e existe essa promessa para aqueles que abençoam a nação de Israel. Amém? Alguns outros fatos que acontecerão durante o milênio, né? Nós temos, por exemplo, isso também é falado pelo próprio profeta Isaías, né? Nós temos também sobre a restauração da natureza, né? A gente percebe que nos tempos de hoje, infelizmente, o homem tem agredido muito a natureza, o meio ambiente. Tem pessoas que nem gostam de falar a respeito dessa pauta, acha que é mimimi, mas uma coisa que é bem clara na Bíblia, né? Deus deu autoridade
para todos nós termos ali poder sobre a natureza. Agora, sempre que a gente fala de autoridade, a gente tem que colocar esse termo do lado de um outro termo. E o outro termo é o quê? Responsabilidade. Sempre que uma pessoa chegar a você e falar, ó, você tem autoridade para isso, em outros termos está dizendo, você tem responsabilidade sobre isso. Então, quando Deus deu autoridade para cada um de nós sobre as coisas naturais, as coisas da natureza, ele também deu a responsabilidade de cuidarmos dela. E, infelizmente, as pessoas não têm cuidado. E nós, como cristãos, devemos com certeza dar o exemplo. Devemos cuidar da natureza. Devemos sim levantar bandeiras que traz essa responsabilidade. Vou dar exemplos básicos. Coleta seletiva dentro do lar, por exemplo, é um cuidado que você pode ter com a natureza. Você precisa ter lá o lixinho dos orgânicos, o lixinho dos recicláveis, para facilitar, né, a coleta seletiva e preservar o meio ambiente, que esse é o grande objetivo, né? Não jogar lixo na rua, não jogar lixo de qualquer maneira. Ter esse cuidado, né, básico que a gente já pode ter dentro de casa, né? Essa é uma responsabilidade que Deus traz para cada um de nós, porque quando Ele deu autoridade, Ele deu também responsabilidade. E aí, existe um versículo, isso está lá também em Apocalipse, ele é um pouco pesado, é bem assustador. Ele está lá na parte final, é Apocalipse capítulo 11, verso 18, né? E lá diz assim, ó, é chegado o tempo de destruir os que destroem a terra. Olha como é grande essa responsabilidade de cuidar do meio ambiente. É chegado o tempo de destruir aquelas pessoas que destroem a terra. Então, cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, ter essa responsabilidade com as coisas de Deus é mandamento. E não fazer isso gera consequências. A gente, inclusive, já vem sofrendo consequências justamente por essa ausência de cuidado. Quando a gente vê, por exemplo, o planeta sendo dominado por doenças, isso daí nada mais é do que esse desequilíbrio que tem causado nos ecossistemas, né, na natureza, no meio ambiente, e aí as doenças vão se proliferando no meio das pessoas. Precisamos ter esse cuidado e essa responsabilidade. Um outro acontecimento que vai ocorrer durante o milênio, né? Eu já falei, né, que os seres humanos viverão com os animais em harmonia, os animais não serão violentos, ou seja, vai haver essa restauração da natureza, né, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Como eu falei, Satanás não estará mais enganando as pessoas. E o que vai dominar durante esses 1000 anos é justamente o conhecimento de Deus. Então as pessoas vão estar mais envolvidas com o conhecimento da palavra de Deus. E vale lembrar que, quando o reino foi estabelecido durante o milênio, a palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que vai estar determinado pelo Senhor, não vai ser mais somente um ensinamento, vai ser lei, vai ser uma regra de vida. Então, por conta disso também, as pessoas vão estar mais envolvidas em conhecer a Deus. Agora, uma pergunta, eu preciso esperar o milênio para conhecer ao Senhor? Óbvio que não, né? A Bíblia fala que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Lá em Oséias 6:3 fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Hebreus 5:12, aqui pegando um versículo do Novo Testamento, fala, pelo tempo vocês já deveriam ser mestres, né? Ou seja, nós já deveríamos conhecer muito bem. Às vezes as pessoas gastam assim, sabe? Anos e mais anos em conhecer outras coisas. E não se dedicam em conhecer as coisas de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aqui eu não estou dizendo que é errado você fazer uma universidade durante 5 anos e conhecer ali a respeito daquela área profissional que você está estudando. Isso não está errado, está certo. Agora, muito importante é você também buscar o conhecimento de Deus, através da leitura da palavra, do devocional diário, de momentos como esse, que estamos aqui falando sobre o milênio.
Então, isso é importante, é mandamento bíblico, né? Não precisa esperar o milênio para conhecer a respeito de Deus, né? E para finalizar, vale dizer que o milênio não é o fim de todas as coisas, né? Voltando a dizer, a igreja vai participar do milênio, é óbvio que a igreja vai estar numa situação diferenciada, né? Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, até porque o tempo é curto e aí tem muita discussão, uns comparam a igreja como os anjos nos tempos de hoje, né? Durante ali o milênio, mas nem vou entrar nesse mérito agora. Mas é fato que a igreja vai participar do milênio. As pessoas que estiverem vivas ali, né? Forem ali salvas, continuarão vivendo durante o milênio nessa nova terra, né? Nesse reinado que será estabelecido. E só que isso não é o fim, não vai acabar por aí. Depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? Isso nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20. Satanás vai ser solto de novo. Ele vai ser solto. Aí às vezes você pode até me perguntar, puxa, mas por que Satanás vai ser solto? Primeiro, vai nascer outras pessoas durante o milênio. E essas pessoas também vão ter ali, digamos assim, vão passar por aquilo que todos nós passamos, que é a tentação do inimigo. Elas vão ser provadas também, vão ser testadas para ver se elas vão ser ali envolvidas no plano eterno da salvação. Então, elas também vão ser tentadas, né? Agora, um outro ponto, isso eu me apego muito, eu creio que esse é um dos propósitos, né, pela soltura de Satanás, é para mostrar para a humanidade que o juízo estabelecido por Deus com relação a Satanás, em jogar ele no lago de enxofre, no lago de fogo, que esse vai ser o destino final de Satanás, mostrar para as pessoas que ele é um ser que não dá para corrigir. É um ser incorrigível, que não tem como corrigir. Porque a Bíblia deixa até claro que quando ele for solto, o que ele vai fazer? Ele vai de novo tentar enganar as pessoas que vivem ali na Terra durante esse milênio. Vai de novo, porque é o que ele sabe fazer. Eu até falei em ministrações anteriores, né? Satanás, ele inicia sua trajetória enganando. Enganou Adão e Eva, né? Continua sua trajetória durante toda a história da humanidade enganando. É o que ele faz nos tempos de hoje. Satanás tenta enganar a mim, a você e a todas as pessoas que vivem nesse mundo. E ele termina também enganando, porque quando ele for solto, ele vai voltar a querer enganar as pessoas. E infelizmente vai conseguir. Vai conseguir. Vale lembrar que durante o milênio, o livre-arbítrio ele vai continuar existindo. Deus não abre mão disso, ele dá o livre-arbítrio para cada uma das pessoas, fez isso conosco e vai fazer isso também durante o milênio e no pós-milênio também. Vai ter ali o livre-arbítrio das pessoas. E infelizmente, muitas pessoas vão ser deixadas ao engano de Satanás. Eu não vou dar prosseguimento, porque aí a gente vai entrar também no assunto do trono branco, mas nas próximas ministrações nós vamos falar a respeito disso. Inclusive, é muito importante que você participe, porque esse tema, por exemplo, que fala do trono branco, do juízo final, isso eu digo assim, é o assunto mais importante, porque ali vai ser assim a conclusão de tudo, né? De todo o plano de Deus. Então não percam as próximas ministrações. A de hoje era essa, que era falar sobre o milênio. Amém, amados? Deus abençoe. Obrigado você que permaneceu aí até agora me ouvindo falar a respeito do milênio, né? Glória a Deus pela sua vida. E fica aí registrado o convite para a gente dar continuidade nas próximas ministrações e ver como tudo isso vai se concluir. Amém, amados? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente e ótimo restante de semana. Na bênção do Senhor. Deus abençoe e até mais.